Fala, meus queridos irmãos, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós falaremos sobre coisas muito interessantes, sobre a carta aos Gálatas, algumas coisas, sobre também 2 Timóteo. Então, vamos direto ao ponto aqui. Só peço que deixem o gostei de vocês e que fiquem atentos nessa palavra. Então vamos lá. Eu anotei aqui umas coisas interessantes, ó. É hora de mudança. O fruto do desejo pela transformação é simplesmente a vida. Ou seja, se você deseja ser transformado, se você não se conforma com o pecado, percebe que você tem que mudar, tem coisas a melhorar ainda, essa fome, essa sede por mais da presença de Deus, de que não é o suficiente, faz com que você receba mais da vida, mais da presença dele. Glória ao Altíssimo. O canal é um lugar de refúgio para o remanescente fiel do Criador. Pessoas que buscam a verdade, a justiça, o leite não falsificado, ou seja, a palavra verdadeira, e que cultivam virtudes em meio a essa era corrompida. Não por ser uma seita, ou seja, esse canal ele reúne, é um refúgio para essas pessoas, certo? Por mais que venham pessoas novas também, quem que vai permanecendo aqui? Pessoas que gostam de ouvir a palavra de Deus. É um canal que não tem muita edição, não tem muita dopamina, pelo menos no sentido carnal. Mas para quem gosta da palavra de Deus, para quem gosta, sabe, de conteúdo bíblico, a pessoa é alimentada pela palavra. Então, não por ser uma seita que reúne essas pessoas, pois a verdade está aberta a todos. Eu não fico pregando muita doutrina aqui, eu não fico fazendo divisão entre aqueles que não concordam comigo. Tudo que eu prego e que eu tenho que falar é a verdade. Quando eu tenho que combater uma mentira, alguma doutrina que está errada, certo? De alguma seita, isso eu faço. Mas agora eu não fico botando regras aqui que caracterizem uma seita. Simplesmente é o puro e verdadeiro cristianismo. Então, está aberto a todos o canal. Mas, como somente as ovelhas escutam a voz do grande pastor e permanecem nos seus caminhos retos, é por isso que são poucos os que permanecem aqui. Portanto, o canal também é um ponto de evangelismo. Ou seja, ele é um ponto de pastoreio, de certa forma, um ponto para a gente se reunir aqui, falar a palavra e aprender uns com os outros, como eu já falei em outros vídeos, e em que muitas ovelhas que podem ter sido feridas em algum lugar, feridas por algum pastor, por exemplo, podem vir aqui e ouvir a palavra de Deus sem eu pedir nada em troca dessa pessoa, né? E da mesma forma também é um ponto de evangelismo, porque eu estou falando o evangelho aqui. Então, eu não coloco limites, entende? É um canal tanto que pode ser para pessoas novas que cheguem aqui, tanto para quem já lê a palavra e já é cristão, que querendo ou não é a maioria, né? Que busca esse tipo de conteúdo. Então vamos lá. Gálatas 2, versículo 16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, temos também crido nele, para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pelas obras da lei, porquanto pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, nós mesmos também somos achados pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma. Porque se torno a edificar aquilo que destruí, constituo-me a mim mesmo transgressor. Porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Não anulo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu debalde ou em vão. Então aqui Paulo está explicando que a salvação é pela graça e não pelas obras, e que para a gente não se gloriar, para não nos gloriarmos nas nossas próprias obras, porque ele mesmo fala, e o que vocês têm, o que nós temos que nós não tenhamos recebido de Deus, ou seja, se existe alguma inclinação para o bem,
se existe alguma obra boa, é tudo graça dele, não vem de nós mesmos. Porque ele, quando criou o ser humano, ele criou esse senso de verdade, esse senso de justiça que nós temos, esse temor que nos afasta do pecado. Tudo isso, mesmo antes da conversão, nós já tínhamos isso, porque está no ser humano. Pensa nisso, como que é incrível, como que nós temos consciência. Ó, tipo, agora você pode parar para refletir que você está vivo. Você é o único ser com consciência nessa terra, tirando os anjos, né? Mas assim, nenhum animal, nenhuma bactéria tem esse senso, essa consciência de que está vivo, essa capacidade de justiça, de verdade, de reflexão, sabe? De pensar nessas coisas, de raciocínio. Então, não é por acaso, isso não é o acaso, é tão incrível. Então, nós temos que agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos vivos e não só isso, mas de conhecer a palavra dele, de conhecer a revelação do Criador, de quem ele é, e a vida eterna através do Filho dele, e não da nossa própria justiça. Então, todos pecaram, todos estão destituídos da glória de Deus. Porém, através do sangue de Cristo, que não foi em vão, que ele não derramou em vão, por isso que o Filho de Deus teve que se manifestar, é que nós recebemos a vida eterna quando nós nos arrependemos. E aí ele vem, nos purifica e nos lava quando nós nos entregamos a ele. Entregamos a ele que nós não somos capazes sozinhos e clamamos a ele pela salvação, pela vida eterna. Então ele nos perdoa, nos lava com seu sangue e envia o Espírito Santo. E uma coisa que eu percebi hoje, meus irmãos, é que existe muito hoje em dia uma falsa espiritualidade. E eu percebi isso por causa de uma oração que eu recebi, que é muito sutil. Prestem atenção aqui. O engano de Satanás é muito sutil. Ele é um safado, ele é um mentiroso desde o princípio. Então era uma oração super bonita, orando pela paz, pela saúde, e para que Deus, através de Jesus, ajude as pessoas a aumentarem o amor delas e que ele acabe com as guerras, com as doenças, eu não posso falar muitas palavras aqui que acaba bloqueando o vídeo, mas sabe, as EPD. Então, tipo, para Deus acabar com isso, as guerras, a morte, e todos venham à consciência do amor. E é isso, que ele nos guarde e nos proteja em nome do Filho dele. Mas isso veio não do cristianismo, né? Essa oração veio, tipo, do espiritismo. E por que que é tão sutil essa mentira? Porque só fala de luz, de equilíbrio, e da justiça ser reestabelecida nesse mundo, para esse mundo melhorar, os governos, e que acabe as guerras. Só que isso não vai acontecer, por quê? Porque as guerras, as doenças, elas vêm por causa do pecado. E o pecado só está aumentando na humanidade. Se todos se arrependessem, como diz a palavra do Criador, se o povo se arrependesse, ele olharia desde os céus e perdoaria os pecados e sararia a terra, mas isso não vai acontecer. Então, salve-se quem puder, aqueles que buscarem a ele serão salvos. Mas esse mundo vai acontecer conforme ele mesmo disse. Vai acabar, vai vir o apocalipse, vai ser destruído por causa do pecado e da morte. E aí as ovelhas serão salvas e os bodes serão condenados. Então, olha como que é sutil essa falsa espiritualidade que prega o amor sem a cruz. Prega um amor genérico, entende? Uma espiritualidade de você ter vibes positivas, energias positivas. Mas cadê a cruz? Tá negando a cruz, porque o Filho de Deus não veio aqui só para ser um filósofo, só para dar ensinamentos bonitinhos e você buscar seguir essa sabedoria dele. Ele não é um espírito iluminado, né, como alguns acreditam aí, um espírito iluminado. Não, ele é o Filho de Deus, que foi a única forma que Deus encontrou e que ele quis que fosse assim, o plano de salvação, para que alguém que era puro, um Cordeiro de Deus, imaculado, sem pecado, perfeito, viesse e morresse pelas nossas transgressões. E aí o nosso pecado foi colocado nele, as nossas maldições. E isso faz com que nós nos sintamos
imerecedores dessa graça. É por isso que está escrito que o amor dele nos constrange, porque nós não somos merecedores de que alguém morresse por nós, mas o amor dele fez com que ele enviasse o próprio filho para morrer no nosso lugar. Só que quando as pessoas aceitam essa falsa espiritualidade, sem arrependimento, porque o evangelho prega o que? O arrependimento, que nós somos transformados através dele, da graça, do sangue dele, que nós nos tornamos novas criaturas quando nós nos arrependemos, somos lavados por ele e recebemos o Espírito Santo. E então ele, pela graça dele, se você permanece na videira, aí sim você dá fruto por causa dele e não por causa de nós mesmos. Então percebam essa falsa espiritualidade que prega energias boas e o amor genérico, sem cruz, sem arrependimento, sem a palavra de Deus. Entende? Então cuidado com o engano, porque já está escrito, o Messias falou, Paulo falou, que no fim dos tempos viriam falsos mestres enganando, falando as coisas que as pessoas querem ouvir, pregando um falso evangelho. E Paulo disse, se vierem e pregarem a vocês um outro evangelho, que não seja este que nós estamos pregando aqui, não creiam. Se o anjo do céu vier, se nós mesmos ressuscitarmos e pregarmos um outro evangelho, não creiam, porque é anátema, é amaldiçoado. O único evangelho é o que está na palavra, no canon bíblico. E existe a discussão, né, se o livro de Enoque, por exemplo, é verdadeiro e tal, mas o mais importante é focar aqui no canon bíblico, sem dúvidas. Então, é isso. Não existe evangelho sem cruz. Então, aqui em 1 Coríntios 2, ele fala: E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E a minha palavra, a minha pregação, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Entende? Então, basicamente é isso que ele falou ali. Então ele fala assim, ó, Gálatas 3. Ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou para não obedecerdes à verdade? A vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi apresentado como crucificado. Só quisera saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Será em vão que tenhais padecido tanto, se é que isso também foi em vão. Ou seja, basicamente os Gálatas naquele momento estavam crendo em doutrinas dos judeus ali, de que era necessária a circuncisão e voltar a práticas que foram abolidas, práticas ritualísticas da lei, que foram retiradas, não a lei do Criador, mas algumas coisas específicas que não são mais necessárias devido à nova aliança que foi feita. Então, coisas que pertenciam à antiga aliança, como o sacrifício de animais e a circuncisão. E é por isso que Paulo está repreendendo os Gálatas, que estavam buscando ser justificados pelas obras da carne. E nós vemos isso muito hoje em dia ainda, pessoas querendo ser justificadas por algumas práticas específicas, sendo que o que o Criador mais quer de nós? Que você vá e ganhe almas para Deus, que você se esforce e sirva na obra dele, ame as pessoas, sirva as pessoas. Ele não está preocupado se você está comendo porco ou não, por exemplo. Ele não está preocupado com essas coisas. Então, enfim, é isso. Nós temos que servir um evangelho baseado na nova aliança, baseado na graça do Criador. Sendo que o próprio Criador falou: não torneis impuro aquilo que eu tornei puro. Ele falou para Pedro no livro de Atos: não torne impuro aquilo que eu tornei puro já. Então não fique se preocupando com esses alimentos que eram proibidos a vocês antes, que vocês tinham que seguir a lei dos judeus. Não é isso. Por isso que o Messias falou também: não é o que entra na boca do homem o que o contamina, mas aquilo que sai da boca do homem, aquilo que você fala, porque procede do coração. Bom, eu creio que foi o suficiente
de ensinamentos por esse vídeo para vocês conseguirem reter. Então, muito obrigado por terem acompanhado, meus amigos, que o Criador vos abençoe. Fiquem na paz e até a próxima, tá bom? Um abraço a todos, é isso.